Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Senhoras e senhores, devo anunciar aqui e trazer todas as informações relevantes sobre um grande acontecimento que mudará completamente o status da missa tridentina nos ambientes que aceitam e reconhecem o Concílio Vaticano II. Trata-se, penso que muitos aqui já sabem, da promulgação do motu próprio de Francisco, da Carta Apostólica, na forma de motu próprio de Francisco sobre a missa tridentina. Ele se chama Traditionis Custodes e tem como suas diretrizes principais praticamente dar início a um processo de abolição da missa tridentina. Sabe aquela história de forma ordinária do rito romano e forma extraordinária do rito romano? Sabe? Então, isso desapareceu da face da terra com este motu próprio. Na verdade, agora o que se trata é do rito romano tendo a forma ordinária, a antiga forma ordinária, como a única expressão da lex orandi, deste rito. Então, não existe mais a missa tridentina. Ela não é contemplada como uma alternativa e, na verdade, ela está sendo excluída formalmente e imediatamente das paróquias. E nas dioceses, se ainda existir, vai ser no sentido de um grupo reunido pelo bispo, que ficará em um local que ele mesmo vai designar, que terá missa nas datas que ele designar, estará completamente sob o seu controle e vigilância, sobretudo para coibir qualquer resistência ao Vaticano II e à missa de Paulo VI. Então, todos aqueles que ainda quiserem o direito de ter uma missa tridentina por algum tempo, por tempo limitado, porque é apenas um processo para que acolham essa única expressão da lex orandi do Concílio Vaticano II, do rito romano reformado por Paulo VI, vão ter que estar em total conformidade, sendo monitorados e sendo vigiados pelo bispo, com essas inovações que Francisco tem feito, que os modernistas têm feito desde os anos 60. É isso mesmo. Negociar com modernistas, meus caros, dá nisso mesmo. Ou seja, vocês vão ser instrumentalizados no sentido de, pelo seu amor a certas coisas antigas, a Santa Missa, a todas essas coisas belas e boas do passado, vão ser levados por eles, então, à aceitação total, né? Gradualmente, claro, mas ao fim dá nisso a aceitação total de todas as inovações doutrinais, disciplinares e também, evidentemente, litúrgicas feitas pelo Concílio Vaticano II. Essa tradição aí de uns 60 anos não é negociável. E se vocês querem qualquer acordo com eles, saibam que sempre vai ser nesse sentido, de eles darem um pouco, talvez um pouquinho de incenso, um pouquinho de latim para vocês, mas simplesmente para poder trazê-los, como que aparelhá-los nesse novo sistema. Um sistema que não busca mais a glorificação de Deus e a salvação das almas, mas sim a glorificação dos homens e a salvação de algo que podemos chamar o quê? A humanidade, o planeta Terra, enfim, qualquer coisa mais de um feitio naturalista e não mais sobrenatural. E assim, como se foi o reino de Cristo sobre a terra, trabalha-se agora para o reino dos homens. E os homens não querem aquela missa antiga, tradicional, em latim, tridentina, que reflete mais do que qualquer outra coisa a crença no católico, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, respeitá-lo, reverenciá-lo na sua divina majestade, e assim também tudo aquilo que de alguma maneira também nos fala e nos transmite a majestade divina, quer o Santíssimo Sacramento, que é mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, quer o sacerdote que representa nosso Senhor Jesus Cristo como um outro Cristo, ou mesmo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, in persona Christi. Essas doutrinas tão transcendentes, tão sobrenaturais, expressas
da missa tridentina não são bem-vindas nesse mundo em que todo homem, todo ser humano, na verdade, está in persona Christi e todos caminham para uma espécie de Cristo cósmico, que seria simplesmente o progresso da humanidade. Retém-se a palavra Cristo, mas na verdade o que temos aqui é um messianismo vazio, judaizante, naturalista. É essa a religião do Concílio Vaticano II, a religião do homem, aquilo que Paulo VI chamava de o culto do homem. E aqueles que ainda buscam a Deus nessa esfera, procurando a missa tridentina, saibam, será tudo em vão, porque a missa tridentina não é mais reconhecida como uma alternativa do rito romano. Esse acontecimento, meus caros, apesar de ser grande, apesar de ser realmente um divisor de águas, no entanto, não é de todo uma surpresa. Nós já esperávamos que isso fosse acontecer. Eu posso dizer que isso já era esperado pelos católicos tradicionalistas há uns 14 anos, ou seja, desde a própria promulgação do motu proprio Summorum Pontificum. Padre Cecada escreveu um artigo chamado A Armadilha do Motu Proprio, no qual ele dizia com todas as letras que a realização do motu proprio servia simplesmente para preparar os católicos no sentido de uma aceitação total do Concílio Vaticano II. Quando eu falo católicos, eu digo católicos tradicionais. Uma aceitação integral das doutrinas, das disciplinas e inclusive da missa nova de Paulo VI. Padre Cecado mesmo que escreveu essa grande obra aqui sobre a missa nova, uma crítica teológica, obra de mãos humanas, uma crítica teológica à missa de Paulo VI, ele já tinha dito muito tempo atrás, quando ainda estava entre nós o Padre Cecada, que descanse em paz. Ele dizia, isto é uma armadilha para os católicos tradicionais, saírem dos seus grupos de preservação da missa tridentina, a parte dos modernistas, irem até os modernistas, se submeterem a eles, a esses que promovem essa catástrofe chamada Concílio Vaticano II, dependerem deles e um dia serem traídos por eles com a necessidade de aderirem integralmente aos erros do Vaticano II, inclusive a sua falsa nova missa. Então é mais ou menos isso que o Padre Cecada já dizia no seu artigo anos e anos e anos atrás. E todos os conservadores, então, como sempre, nos criticavam e diziam que isto era um boato, isto era um exagero. E agora nós temos a realidade diante dos olhos. Será que isso vai servir para que eles aprendam alguma lição com isso? Não sei. Mas acontece realmente que era uma coisa que qualquer pessoa lógica já estaria esperando. Modernistas não vão produzir, se eles não têm, se eles não professam, algo tradicional. Eles vão simplesmente utilizar os seus conceitos de evolução, os seus conceitos de sentimentos para manipular as pessoas nobres que ainda acreditam em uma verdade objetiva e que realmente buscam servir a Deus em plenitude na sua divina majestade. E é assim que eles fizeram. Eles falaram, vocês têm um apego à tradição, vocês têm esse sentimento tradicional, muito bem, podem vir aqui, mas aceitem o Vaticano II, não esqueçam disso, todas as suas reformas. E também, sobretudo, a missa de Paulo VI. Digam em alto e bom som que ela é uma missa católica, ela é uma missa tradicional. Está bem? É a missa que representa também a forma ordinária do rito romano, ou rito latino. Aceitem isso. E assim foram aceitando por 14 anos e fazendo a festa todos os conservadores. No entanto, meus caros, se você realmente já aceita tudo o que é do Vaticano II, inclusive a missa nova, por que você, agora vem Francisco perguntar, não o aceita totalmente para ter uma maior comunhão conosco? É isso que está acontecendo. E isso já era esperado até mesmo se nós olharmos para o curto prazo. Nós realmente já estávamos cientes, em finais de maio, que Francisco queria abolir a missa tridentina. Havia rumores, então, que se espalharam pela mídia católica internacional, falando justamente que Francisco, em uma reunião com a Conferência Episcopal Italiana, tinha a intenção de escrever um documento revisando o motu proprio de Bento XVI. Nós gravamos à época, então,
este vídeo importante que teve uma boa circulação aqui nos nossos meios católicos tradicionais sobre a matéria, no qual nós mostrávamos que havia toda a plausibilidade para que esses boatos, na verdade, fossem nada mais, nada menos do que a pura realidade e que não deveria passar muito tempo antes que Francisco, de fato, publicasse esse documento que hoje nós conhecemos sob o nome de Traditiones Custodes. Mas não era só isso. Nós tínhamos ainda mais razão para crer nisso quando ficamos cientes de novas atualizações, tratando-se de certos movimentos que Francisco fazia para poder realmente implementar esse documento. Um dos principais atos foi trocar, ou melhor, aproveitar a saída de Cardeal Sara, que era conservador e favorável à missa tridentina, da Congregação para o Culto Divino, por uma pessoa que não se agradava muito da missa tridentina, o Cardeal Roche. Esse, então, foi substituído e ficaria a cargo de redigir esse documento com uma nova equipe, na verdade, toda ela bergoliana e contrária à missa de sempre. Então, nas nossas atualizações, Francisco e o futuro da missa tridentina, já dizíamos que estava às portas um documento dessa natureza. E aquilo que nós esperávamos, na realidade, eu pensei que sairia esse documento no dia 7 de julho, no entanto, não saiu tão cedo assim. 7 de julho foi justamente o dia em que foi publicado o motu próprio de Bento XVI, então eu pensei que para comemorar, ou, como parece ser o caso, descomemorar o motu próprio, ele iria publicar, então, esse documento, fazendo uma espécie de revisão. Mas parece que não era esse o caso e que a intenção com esse novo motu próprio é escrever uma nova página, não tentar construir sobre o motu próprio de Bento XVI, ou melhor, fazer uma narrativa no sentido de uma continuidade que efetivamente não existe, mas de fato estabelecer uma nova etapa nesse respeito com relação à questão da missa tridentina. E é isso que nós temos aqui então, vejam só. Traditiones Custodes, sobre o uso da liturgia romana antes da reforma de 1970. Este, então, é o documento que saiu no site do Vaticano. Nós já o temos em inglês, espanhol e italiano. Originalmente, ele foi publicado apenas em inglês e italiano. E aqui nós temos algo bastante curioso. O documento foi publicado totalmente em italiano, assim como a Laudato Si e a Fratelli Tutti, que são escritos completamente em italiano, porque parece que Bergoglio não gosta muito de latim. Mas, curioso, o título está em latim. Traditiones Custodes quer dizer, simplesmente, guardiões da tradição, em latim. Latim, justamente, no documento que vai lidar com a abolição da missa em latim, nos meios modernistas, ele escreve em latim. Isso é bastante irônico, talvez até espirituoso da parte dele. Não, evidentemente, sem um tom de sadismo, mas, ainda assim, é isso que nós temos. Francisco escreve em latim para abolir a missa em latim. Mas o que ele escreve sobretudo, meus caros, e que eu penso que é a parte mais importante desse documento, que todos devem saber, até porque certamente obterá uma grande repercussão nos próximos dias, semanas e meses, é esta frase do artigo 1º, a primeira determinação de Francisco, que diz o seguinte: os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. Aqueles que estão familiarizados com a terminologia litúrgica vão saber, vão se lembrar que esse conceito lex orandi significa, dentre outras coisas, norma de culto, ou então lei da oração. O que ele está querendo dizer é que não existe mais forma extraordinária e forma ordinária. Isso é história, isso acabou. Na verdade, o que nós temos agora é apenas a missa nova, a missa de Paulo VI, como expressão única da lei da oração, da norma de culto do rito romano. Ou seja, se ainda existir nos meios modernistas a missa tridentina, será simplesmente algo temporário, porque a única norma de culto estabelecida como expressão, expressão única
dessa lei da oração que exprime as crenças da igreja, porque existe o adágio latino famoso, técnico também em liturgia, lex orandi, lex credendi, a lei da oração é a lei da fé, a única lex credendi estabelecida, expressão única, é a missa nova, a missa de Paulo VI. E isso é bastante interessante, sobretudo se nós consideramos os motivos que Francisco vai dar para a publicação destes artigos aqui, que, como eu falei, dão grande poder aos bispos para intervir, coibir, moderar e excluir esses grupos de missa tridentina das suas dioceses. Nós vamos apenas aqui passar pelo texto, vejam, são poucas determinações, mas de grande relevância. Todas elas concedem aos bispos uma grande autoridade e limitam ao máximo a celebração da missa tridentina, inclusive nas paróquias. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo, é para esta carta que acompanha o documento. Vejam aqui, esta carta que, assim como havia no motu próprio de Bento XVI, uma carta que acompanhava o Summorum Pontificum, também aqui no motu próprio de Francisco Traditionis Custodes, há uma carta que explica os seus motivos, ou seja, as razões que o levaram a publicar esse documento. E quando nós vamos ver a justificação de Francisco, ela é praticamente a seguinte: olha, nós esperávamos, com a oferta da missa tridentina para os tradicionalistas, que eles se tornassem modernistas, ou seja, que eles estivessem em perfeita comunhão conosco. Mas olha só que dificuldade. A missa tridentina, em vez de fazê-los mais modernistas, na verdade tem feito deles mais católicos. E aí a gente não gosta. Eles têm ficado mais conservadores. Eles têm querido as doutrinas mais tradicionais da igreja. Eles têm se revoltado e ficado indignados com as mudanças. Sim, mais mudanças que os modernistas sempre vão trazer, porque eles são modernistas. E o hoje para eles sempre tem um apelo maior, e as transformações e as revoluções, do que a verdade imutável de Deus. Então, bem Francisco diz, não é possível manter essa missa tridentina, porque a missa tridentina é uma lei da oração, uma norma de culto que traduz e transmite a norma de crer antiga que nós abandonamos com o Concílio Vaticano II. Logo, não é possível haver esta coexistência entre missa tridentina e missa nova, porque não é possível haver a coexistência entre Concílio de Trento e Concílio Vaticano II. É basicamente esta a lição que Francisco dá a todos os tradicionalistas. O problema não é uma questão de missa, é uma questão de fé. É uma questão de com quem eu estou em comunhão, porque o Vaticano II sempre vai ser o único horizonte aceito pelos modernistas, já que é o único que se acomoda com as suas doutrinas de evolução do dogma e de transformação do catolicismo. Aqui temos um conceito que eu gostaria de mostrar para vocês, que Francisco utiliza, que inclusive é um conceito católico tradicional que ele usa, instrumentaliza, o homem que fala de missa tridentina sendo instrumentalizada para criar uma verdadeira igreja contra uma falsa igreja. Então, este homem aí instrumentaliza a doutrina tradicional da igreja, instrumentaliza até o latim para poder, assim, mais facilmente seduzir e converter todos em favor do modernismo. Então, ele vai dizer que o Vaticano II, e aqui ele está certíssimo, ele vai dizer que o Vaticano II ele foi realizado efetivamente, pelos padres, pelos bispos todos reunidos, cum Petro et sub Petro, ou seja, solenemente reunidos com Pedro e sob Pedro. Eu digo, ele tem razão pelo menos naquilo que tange a que os bispos efetivamente estavam solenemente reunidos. Eles não foram para o Vaticano II jogar golfe ou conversar sobre as notícias do dia sem qualquer implicação para a realidade e a situação da igreja no mundo. Não, eles foram no Vaticano II para, de uma maneira solene, estabelecer o programa da igreja em face do mundo moderno e, inclusive, expondo a doutrina católica para o mundo moderno. Então, isto é inquestionável. O Vaticano II efetivamente foi um ato que engaja indubitavelmente
o magistério ordinário universal da Igreja, ao menos se foi um ato cum petro et sub petro. E isto aqui é uma palavra-chave e é o que separa atualmente os verdadeiros católicos dos falsos católicos. Isto é, quando digo cum petro et sub petro, quero dizer que havia realmente um verdadeiro e legítimo Papa governando o Concílio Vaticano II e promulgando todos os seus documentos. Se isto for verdade, se o Vaticano II foi cum petro et sub petro, como verdadeiro e legítimo Papa, trata-se indubitavelmente, de acordo com a doutrina tradicional da Igreja, que Francisco aqui simplesmente está utilizando para poder dissuadir os católicos tradicionais de serem tradicionais e voltarem a ser modernistas. A doutrina tradicional ensina, reza, manda que nós creiamos que um ato solene realizado com todo o colégio dos bispos, juntamente com um verdadeiro e legítimo romano pontífice, seja tido como infalível e obrigatório, de modo que, aqui deixem-me citar as palavras de Francisco, de modo que, se essas pessoas o negarem esse concílio ecumênico, então duvidam do próprio Espírito Santo. Então está muito claro e não resta qualquer margem ou sombra de dúvida. Para Francisco, o Concílio Vaticano II é um ato do Espírito Santo, por todas as suas características, e deve ser aceito. E assim é para todos os modernistas, e assim deveria ser também, inclusive, para os tradicionalistas que reconhecem a legitimidade da hierarquia do Vaticano II, pois, de fato, se são bispos, se são papas estes aí, então realmente é um ato do Espírito Santo. Não há como questionar isso partindo de premissas católicas tradicionais. A não ser que eu use doutrinas erradas, eu não tenho como defender esse posicionamento de certos tradicionalistas. Porém, essa é a doutrina, digamos, dos modernistas, dos falsos católicos. A doutrina dos verdadeiros católicos é completamente outra. Ou seja, de fato, houve essa reunião dos bispos, tivemos toda essa solenidade, sim, ninguém nega isso, porém isto não foi e não pode ter sido um ato cum petro et sub petro, porque se tivesse sido, em primeiro lugar, seria infalível, e porque os tais papas envolvidos nessa história eram verdadeiramente hereges, eram pessoas determinadas em modificar e alterar a doutrina da Santa Igreja, portanto eram pessoas incapazes da eleição, incapazes de receberem a bênção de Deus, incapazes de serem verdadeiros e legítimos romanos pontífices. Essa doutrina se harmoniza com o ensinamento tradicional da Igreja e, ao mesmo tempo, não cai no erro de, utilizando doutrinas errôneas, reconhecer falsos papas e falsos bispos. De fato, meus amigos, não tem coisa pior do que pensar que estamos servindo a Jesus Cristo quando estamos servindo ao diabo. E ainda, não há coisa pior do que servir ao diabo quando pensamos que estamos servindo a Jesus Cristo. Nós tiramos dos nossos olhos esta ilusão. Caíram-se as escamas e agora enxergamos claramente que quem segue os modernistas segue o diabo e segue esse programa de destruição completa do catolicismo e que, sob as aparências da bandeira da Sé Apostólica, trabalham por uma causa não católica, por uma causa maçônica. Mesmo estes aí, que se dizem tão tradicionais e tão conservadores, o que eles fazem se não marchar sob esta bandeira do Vaticano II e da Revolução Litúrgica? É o que eles fazem. E eles estão recebendo agora a devida paga. Até aquele altarzinho lateral, obscuro, em algum canto, em alguma capela obscura, que lhes permitia, então, celebrar a missa de sempre, até aquele pequeno espaço que eles tinham na religião do Vaticano II, lhes será, enfim, tirado. E é uma grande ilusão pensar que eles terão esta missa tridentina por muito tempo. E, sobretudo, que de alguma maneira tudo se manterá como antes. Porque, na verdade, quem quer que tenha lido esse documento e quem quer que saiba quem é este tal de Jorge Mário Bergoglio, saberá
que ele não está de brincadeira, ou seja, ele efetivamente está declarando uma guerra total contra os tradicionalistas, contra os conservadores e não deixará de imediatamente implementar essas medidas. Mas bem, dito o que nós dissemos até aqui sobre essa questão, vamos avançar um pouco para a repercussão que esse documento causou na mídia católica internacional e nacional. E aqui nós já aprenderemos algumas boas lições sobre essa questão da missa tridentina e do modernismo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês, ou melhor, apontar para um trabalho que nós fizemos aqui no Controvérsia Católica, uma tradução de um artigo de John Daly sobre a questão do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II tem ensinamentos infalíveis, o magistério ordinário e universal. Neste texto, aquilo que eu acabei de dizer é explicado e justificado, ou seja, nós demonstramos que o Concílio Vaticano II, se de fato foi feito com um verdadeiro Romano Pontífice, ele deve ser tido como válido e infalível, e inclusive obrigatório a todos os católicos que se arrogam deste nome, segundo a doutrina tradicional da Igreja. O Concílio Vaticano II só não é obrigatório, só não é infalível e só deve ser evitado por todo católico se efetivamente ele não foi feito por um verdadeiro e legítimo Romano Pontífice. Aqueles que aderem a esta posição de que o Vaticano II não é obra de um verdadeiro Romano Pontífice e que suas reformas também não são obra de um verdadeiro Romano Pontífice, chama-se sedevacantismo. Essa doutrina, o sedevacantismo, é a doutrina verdadeira, católica, tradicional sobre essa matéria. Todas as outras doutrinas e posicionamentos são falsos, são falhos e devem ser excluídos e evitados. Muito bem, agora vamos para as notícias, então, que se espalharam pelo mundo todo. Nós temos aqui o Vatican News, então, a notícia sobre as novas normas sobre a missa antiga, maior responsabilidade ao bispo. Então, aqui ele fala de todas as novas atribuições que os bispos recebem e, sobretudo, da motivação que levou Francisco a fazer esta mudança. Aqui ele vai falar sobre a motivação, que foi justamente o fato dos católicos tradicionais que estão indo à missa tridentina nas paróquias modernistas estarem se tornando mais tradicionais e mais avessos às mudanças promovidas pelo Concílio Vaticano II. É claro, isso é absolutamente normal. Como o Vaticano II rechaçou a lei da fé antiga, a antiga doutrina da Igreja, quando preserva-se a lei da oração que simplesmente traduz essa doutrina, as pessoas se tornam mais católicas, tradicionais, e assim não ficam muito compatíveis com as inovações do Concílio Vaticano II. É normal. Se elas estivessem indo e frequentando a missa de Paulo VI, isso não seria o caso, certamente. Elas simplesmente professariam essa fé que fica mudando de 2 em 2 anos aí com os sínodos realizados pelo Bergoglio. Mas vamos adiante, nós temos mais notícias aqui no site Dom Total. Nós temos a notícia Papa limita celebrações da missa tridentina, um título bastante eufemístico, mas que vai traduzir também, pelo menos o que agora está disposto sobre a matéria, ou seja, Francisco realmente deseja limitar e coibir grupos tradicionalistas de exercerem livremente o seu direito, pelo menos era um direito, de celebração da missa tridentina nas dioceses do mundo todo. Bem, mas vamos adiante, e aqui nós temos algo bem mais interessante na imprensa internacional, que é no Rorate Caeli. Eu já falei desse site aqui, ele é uma espécie de fratres in unum no estrangeiro e reúne todo aquele pessoal conservador que tenta promover nos ambientes que acolhem o Vaticano II uma espécie de reforma litúrgica, a reforma da reforma, ou então, como eles diziam até ontem, a forma extraordinária do rito romano. Bem, nós sabemos tudo isso é história, e eles colocaram aqui no site deles, vamos aqui, eles colocaram aqui no site dele, então, o documento de Francisco, vejam aqui, colocaram o documento, mas o que nos interessa não é tanto o documento que nós já conhecemos, eles colocaram a versão oficial em inglês, mas os comentários que eles fizeram, que são bastante impressionantes e que nós devemos contemplar para ver a dimensão da ojeriza que os conservadores tiveram para com esse documento e, ao mesmo tempo, como essa atitude deles é incompatível com a atitude católica tradicional em face da hierarquia da Igreja e em face do Papa, o Romano Pontífice.
O que eles vão nos dizer aí é praticamente o que eu, em uma tradução, vou ler para vocês. Eles dizem o seguinte: o ataque a Summorum é a censura mais forte que qualquer pontífice fez a qualquer predecessor de viva memória. Chocante e assustador. Francisco nos odeia. Francisco odeia a tradição. Francisco odeia tudo o que é bom e belo. Francisco, por esta ação, mostra-se como a mais proeminente figura anticrística, no sentido de contra Jesus Cristo, dessa época. Francisco morrerá, a missa tridentina viverá para sempre. É isso o que dizem os conservadores. E, no entanto, meus caros, tem defesa os conservadores contra um Papa Francisco? Evidentemente não. Se eles forem católicos tradicionais realmente e acreditarem que têm que estar unidos e em submissão ao Romano Pontífice, então caiu por água abaixo toda esta sua resistência, porque não se pode resistir ao vigário de Cristo sobre a terra, mas se pode resistir, e até se deve resistir, a um lobo em pele de ovelha, ou seja, a um impostor. A esse nós podemos resistir, mas não a um verdadeiro Papa. Então, se querem continuar com esta história de resistência, então deve ser uma resistência no nível do sedevacantismo, ou seja, de dizer que não é uma autoridade verdadeira e legítima, canonicamente eleita, correta, enfim, em ofício. Isso deve acabar essa legenda criada e mantida pelos falsos tradicionalistas e conservadores. É isso que nós precisamos então manter. Esta é a bandeira que nós devemos levantar, senão não teremos sucesso em nosso combate contra o modernismo. É uma resistência que está fadada sempre ao fracasso. Não se pode aplicar doutrinas erradas às pessoas certas, ou seja, inventar toda uma explicação de que o Papa pode ser resistido, de que o Papa pode ser desobedecido, de que nós devemos resistir à hierarquia da Igreja, coisas que, na verdade, são doutrinas heterodoxas condenadas já pelo magistério da Igreja. Não podemos usar doutrinas erradas aplicando, de fato, às pessoas certas, ou seja, a pessoas que devem ser resistidas, a pessoas que, de fato, não correspondem àquilo que nós esperaríamos de um Papa, aquilo que nós esperaríamos de um bispo. Não se pode fazer isso. E tampouco se pode fazer como Francisco, aplicar as doutrinas certas às pessoas erradas. Não se pode aplicar a doutrina da reverência e da submissão, do obséquio da nossa inteligência e vontade, que devemos ao Romano Pontífice, a pessoas que não têm a mínima condição de sê-lo, pelo fato de serem inovadores e hereges, de não eles mesmos se submeterem ao que os romanos pontífices no curso da história estabeleceram, inclusive em documentos infalíveis como a Quanta Cura. Eles não têm esse direito, o seu arbítrio não pode ir tão longe, e há um limite para o que uma pessoa pode fazer sem o risco de se excluir da comunhão com a Igreja Católica. E é isso que Francisco e tantos outros fizeram, abusaram e, abusando, se excluíram do grêmio dos católicos, pois esposaram doutrinas anticatólicas, doutrinas incompatíveis. E se eles são incompatíveis com a Igreja na sua mentalidade, são incompatíveis em exercer os ofícios na Santa Igreja, não o podem fazer, e isto é coisa de lei divina. Deus mesmo assim estabeleceu e nos mandou resistir efetivamente e não ter qualquer contato com hereges desse tipo. Então, meus caros, essa é a doutrina correta, aplicada às pessoas certas. Doutrina certa, aplicada às pessoas certas. A doutrina certa sobre realmente que nós não devemos ter qualquer vínculo, qualquer pacto com hereges e, de fato, aplicado aos hereges. Esta é a verdade católica sobre essa matéria. Não estamos falando aqui de verdadeiros papas, não estamos falando aqui realmente de pessoas idôneas que devem ser, então, objeto da nossa submissão e da nossa reverência, porque eles não têm nenhuma submissão e nenhuma reverência ao catolicismo em primeiro lugar. Então, esta é a lição que o Rorate Caeli, o Fratres in Unum, o Centro Dom Bosco, a Associação Cultural Monfort,
também o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e todos esses grupos conservadores deveriam levar para casa. É isso que vocês deveriam aprender. Não existe resistência ao vigário de Cristo na doutrina tradicional da igreja. Se vocês aceitam isto, vocês já têm uma parte com o modernismo, porque essa resistência ao Papa foi iniciada pelos modernistas e vocês estão dando continuidade a esta anarquia. E isto não pode ser. Católicos não podem viver em estado habitual de desobediência àqueles que eles julgam o Romano Pontífice. Como dizia eu em um vídeo tempos atrás sobre São Roberto Bellarmino, se não há obediência, então é porque não há ofício. Se você não dá obediência aos legítimos pastores, é porque você não os tem como legítimos pastores. Se os tivesse, obedeceria. Então, aquilo que já fazem na prática, por favor, admitam na teoria, senão serão sempre entregues à confusão e ao erro, e os modernistas estão prontinhos para instrumentalizar a doutrina católica contra vocês. Bem, mas vamos continuar então com a nossa atualização aqui. Vamos seguir. Um pouco de paciência, porque as coisas andam um pouco devagar aqui no nosso computador. Aqui nós temos, então, no Fratres in Uno, uma notícia sobre o motu próprio de Francisco. Ele fala, então, a hora da resistência chegou, não retrocederemos jamais. Ou seja, novamente, em vez de doutrina católica sobre submissão ao Papa, aqui, neste ponto, eles estão em total acordo com os modernistas. Vamos resistir ao Papa, vamos resistir a Francisco. Claro que resistir a uma pessoa como Francisco é perfeitamente justificável. Agora, resistir a uma pessoa como o Papa realmente não é justificável. Porque se existe uma coisa que caracteriza o católico, não é somente a fidelidade à missa, mas mesmo e sobretudo a fidelidade ao Papa. Muito bem, então isto é o que saiu no Fratres in Unum. Vamos adiante. Tenhamos um pouco de paciência, que a nossa máquina está um pouco devagar. Vejam aqui no site, ou melhor, no canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, nós temos aqui o senhor Ureta, desse instituto, né, que vai novamente, para poder justificar o posicionamento dos tradicionalistas e conservadores, dizer que o Vaticano II não é infalível, ou seja, que ele não foi uma reunião do Colégio Apostólico com Petro et sub Petro. Isto é algo impossível e esta é uma doutrina que já perdeu, que não tem qualquer possibilidade de ser mantida entre católicos. E essa gente, então, que é uma espécie de velha guarda do tradicionalismo, continua repetindo os mesmos erros, insistindo numa resistência fracassada para defender algo que agora nós já sabemos foi formalmente abolido por Francisco. Eles não terão nem sequer a missa tridentina. Será que se eles refletirem realmente com seriedade sobre essa questão, eles vão continuar mantendo esse posicionamento? Eu espero que não. Mas vamos seguir adiante. Nós temos aqui agora a vanguarda do conservadorismo nacional, o Centro Dom Bosco, que talvez, abalado com essa notícia, se limitou simplesmente a publicar um vídeo antigo sobre a importância de não desanimarmos e continuarmos lutando. É basicamente isso. Não vou entrar aqui em mais detalhes sobre essas coisas, porque eu acredito que eu já falei o suficiente sobre isso. Nós temos ainda o Novo Zorduat, que publicou este artigo, The Port is Over. Eu traduzi integralmente para o português, vocês podem acessar aqui no Controvérsia Católica depois. Está bem? Nós vamos deixar no site, controversiacatólica.com. Deixa eu mostrar para vocês aqui este artigo. Aqui nós temos The Port is Over. Francis kills Summorum Pontificum, severely limits use of 1962 Missal. A festa acabou. Francisco mata o Summorum Pontificum e limita severamente o uso do missal de 1962. Essa notícia do Novo Zorduat, ela simplesmente contempla os artigos principais dessa mudança de Francisco, as diretrizes fundamentais, e também aquilo que disse o próprio Horatecelli nesse respeito, que é bastante impressionante, que nós já lemos aqui. Faz também mais alguns comentários, né, com a lição moral dessa história, que é muito interessante. Alguma coisa disso nós já falamos aqui, mas o restante, o que não está aqui, está no artigo que nós vamos publicar também juntamente com este vídeo, está certo? Então, isto é um pouco do que nós temos sobre as notícias e a repercussão desta grande mudança feita por Francisco.
Eu penso que isso deve levar todos nós a refletirmos seriamente sobre se nós realmente queremos manter esta máscara de tradicionalismo, quando na verdade nós somos mais modernistas do que católicos, quando na verdade nós defendemos uma rebelião aberta contra dogmas estabelecidos pela Igreja sobre a própria Igreja e sobre o Romano Pontífice, e quando, sobretudo, nós reconhecemos como verdadeiras e legítimas autoridades pessoas que não têm a menor capacidade de possuí-la. Então, vamos pensar bem se compensa, se este crime compensa, se este crime realmente vale a pena, porque aquele que tem será dado mais, disse nosso Senhor, mas aquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que tem. E é isso que nós vemos aqui. Aquilo que vocês tinham, a missa tridentina ali num cantinho obscuro ali do Novo Sordo, agora está sendo tirado. Então, tomem as devidas notas e tirem as devidas conclusões, meus caros. É isso que eu desejo a vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.